Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para a realização de mais um estudo sobre os auspícios da equipe espiritual do nosso cantinho, que com certeza nos visita, cada um de nós em seu lar, e pedimos, Senhor, que os benfeitores espirituais possam nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Que possam visitar a todos os companheiros e companheiras para estarem conosco no nosso estudo, em seus lares, né, em nossos lares, na verdade, pedindo uma limpeza espiritual no lar de cada um de nós. E envolver a todos os espíritos necessitados numa vibração de muito amor e carinho. Então, para abrir a nossa reunião, nós fazemos a prece de Pai Nosso, que dedicamos em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito que bem. Então, eu queria, não sei se a Elisete chegou, né? Mas eu acho que não. Temos a Eleci, né? Então, eu vou pedir a Nilza, se possível, que ela faça a leitura para nós. Nós, para quem não lembra, nós estamos estudando o capítulo 11 do livro No Mundo Maior, né? E uma lição sobre a questão do sexo na humanidade, né? E nós paramos lá no meio da palestra do mentor espiritual, e começa assim, ó: a endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios. Parará, parará, parará. Mas eu gostaria que a gente começasse a ler no parágrafo anterior, só para, na verdade, 2 parágrafos anteriores. Começa assim, ó: inquietantes quadros mentais se pintam na Terra. Tudo bem? É só para completude da informação. Inquietantes quadros mentais que vocês... Isso, Pode recomeçar por aí? Pois não, Eduardo. Você está me ouvindo bem? Estou sim. Obrigado. Eu espero que os demais companheiros também estejam ouvindo bem. Também. Então, vamos lá. Vamos. Inquietantes quadros mentais se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras dos sentimentos animalizados. Então, vejam bem, né, que quando nós tratamos tudo olhando sempre do ponto de vista da matéria, né, do corpo, né, da vida material, né,
é natural que nós valorizemos as sensações da vida material, as sensações que o sexo pode trazer. Não é só o sexo, tudo bem, os diversos outros vícios que muitas vezes nós nos impomos, né? Mas nós estamos tratando aqui do sexo. Então, ele diz, inquietantes quadros mentais, né, se pintam na Terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio, né, e de pavor dos que se lançam incautos, né, a temerárias aventuras do sentimento animalizado, ou seja, baseado somente, né, nas sensações do amor. E por aí vai, o sentimento animalizado, aquele ser com o qual eu estou me relacionando me pertence, eu sou dono dele. Ele é um objeto do prazer, do meu prazer, né? Então, nós temos um conjunto de questões que vão aparecendo. E eles trabalham incessantemente para minimizar os efeitos das nossas escolhas, que podem nos levar a loucuras, a situações de loucura intensa e a perda de uma boa oportunidade, né, de renovação espiritual. A gente acaba presa, né, dos nossos, das nossas visões materializadas, né? Eu não estou falando materialista no sentido de pensar que só existe uma vida e essa vida é inteiramente material. Ela é um efeito da química corporal e ponto final, certo? Nós estamos falando aqui, né, das sensações que o espírito experimenta quando ele está encarnado. Queira a nossa visão se estender para a do espiritismo, que nós somos espíritos, né, em evolução e, portanto, estamos reencarnados aqui, vamos morrer, vamos passar um tempo no plano espiritual e vamos reencarnar novamente até chegarmos à perfeição. Seja na visão de muitas religiões, né, que veem a nossa vida como única, mas que o espírito vai experimentar depois da morte, né, uma determinada situação, né? Qualquer que seja essa visão espiritualista, ou seja, que tem alguma coisa além da matéria no corpo físico, que é a visão espiritualista, né, nós veremos que, embora vamos dizer assim, as condições do corpo físico sejam imperiosas em muitos casos e determinantes no nosso modo de agir, né? Na verdade, o espírito é que é o responsável por todas as escolhas e ações. Portanto, é no espírito que estaria qualquer problema, e não no corpo físico, que é simplesmente uma exteriorização daquilo que o espírito traz dentro de si. Então, é muito importante esta parte, né? E a gente nota aqui a quantidade de espíritos trabalhadores da seara de Jesus atuando junto dos homens encarnados para evitar problemas muito mais graves no futuro. Ou seja, eles trabalham preventivamente, né? É uma medicina espiritual preventiva, vamos dizer assim, né? Então, é muito interessante essa visão, né, que
que o nosso mentor espiritual está trazendo. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, vamos em frente, então. Du, Oi. como o mundo espiritual, como a gente é parecido com o mundo espiritual, né? Porque a hora que ela estava lendo, pensei justamente nisso. É uma medicina preventiva, né? A gente vai recebendo cuidados para a coisa não ficar grave demais. E é muito interessante pensar que a gente está sendo. Qual seria a palavra? Monitorado, vamos dizer assim. Sim. É muito interessante a gente ter essa visão, porque eu acho que amplia um pouco o nosso olhar, porque a gente pensa assim, eu tenho meu protetor espiritual que me ajuda, me intui, né, cuida de mim e tal. Mas existe, vendo dessa forma, existe uma rede inteira, né, de cuidar. E acho que como, da mesma maneira que ele está falando desses cuidados aí em relação ao sexo, deve ter de todo tipo de loucura que a gente possa fazer, deve ter aí uma rede que está monitorando mesmo, né? Amenizando as perdas e os danos. Muito interessante essa visão. Muito mesmo. Acho que amplia muito o nosso olhar. Exato. Eu concordo plenamente com você. Por isso que eu quis trazer esse negócio, porque são muitas coisas que a gente vai conversando, né? E aí a gente deixa de chamar a atenção para um ponto ou para o outro. Por isso que é muito interessante você reler um pouquinho antes para a gente falar, nossa, isso daqui me escapou, isso daqui passou, né? É muito interessante também, eu acho que eu não sei se nós estávamos lendo no livro dos médiuns, né? E os espíritos dizendo assim, olha, os anjos da guarda, né? Ó, você acha que você vai ter um anjo da guarda específico assim para você? Não, eles são espíritos de alto escalão, vamos dizer assim, né? Que supervisionam, né, esse crescimento de um grande número de espíritos, de uma certa família espiritual. É por isso que a gente pode pensar nessa questão de uma família espiritual ou várias famílias espirituais, né, com o mesmo propósito de crescimento. E, portanto, esses espíritos têm, sob o seu comando amoroso, né, óbvio que é sempre em cima, né, do Evangelho, né, esse tipo de ação de medicina preventiva, né, medicina do espírito preventiva. Porque, senão, nós ficaríamos por demais presas da vida material, das coisas da vida material. Nós não progrediríamos, seria muito, muito difícil o nosso progresso espiritual. A gente ficaria muito preso. É a minha visão também. Muito bem. Vamos em frente? Vamos lá. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade. A personalidade não é obra da usina interna, das glândulas, mas produto da química mental. Olha aí. Isso. A endocrinologia. Não, aí para. Para? Sim, aí para. Né? Esse é o último parágrafo antes de recomeçar, que seria na endocrinologia. Então, veja bem, ele comenta, né, aquilo que eu estava, inclusive, conversando com o Renato um pouquinho antes de iniciarmos o nosso estudo,
né, que o problema não está no corpo físico. O problema está aqui, ó. Está na cabeça, está na mente, nos sentimentos do espírito, né? E é por isso que ele fala assim: nós não vamos solucionar esse problema simplesmente à força de intervenção médica, que é o que, na maioria das vezes, o pessoal faz. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida material, certo? Cada vez mais as empresas farmacêuticas buscam, né, remédios em que elas vão ficar super poderosas, mas que podem agir no nosso cérebro, né, no nosso cosmo orgânico, limitando uma coisa, limitando a outra, o que tem o seu valor, mas o problema não vai ser solucionado somente à base de remédio. Não é só à base da intervenção médica, né? E aí, ele fala assim, a gente respeita os méritos e os avanços da ciência. Beleza, é ótimo isso daí, certo? Mas o problema não está na química do corpo físico, né? E, portanto, só remédio não vai resolver. É isso que ele está falando aqui, né? A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, ou seja, a vida, a pessoa, né, que se manifesta, o espírito que se manifesta é que é o dono de tudo. Portanto, ele não é parte, né? Ele não parte das glândulas. A vida não não vem da matéria. É isso que ele está colocando aqui, claramente. A nossa personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental, ou seja, do espírito pensante, da mente do espírito, daquilo que ele traz em sua mente. Concordam com isso? Vocês acham que está tudo bem? Vamos em frente? Eduardo, posso Oi. fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu tenho ouvido assim, em palestras, né, que a gente ouve, que nós não somos a mente, né? Uhum. Nós não somos a mente. Quando você percebe, você tem uma consciência, aí eu fico pensando, a mente é uma coisa, eu nunca pensei nisso, porque é muito confuso, né? A mente é uma coisa, a consciência é outra, é isso? Bom, eu iria de outra forma falar sobre o espírito, né? O espírito foi criado, eu vou colocar, né? Como nós estávamos estudando hoje de manhã no livro dos Espíritos, né? Ele é criado simples e ignorante. Bom, nós estamos aqui num estudo mais avançado, então nós vamos pensar no espírito como um produto, né, de um corpo espiritual que vai progredindo, vai tendo cada vez mais, né, uma especialização de diversos órgãos, né, que acabam constituindo, né, um corpo espiritual, um molde espiritual, que é o que nós hoje apresentamos, né? E esse molde espiritual impinge às células físicas, né, essa última, essa sua capacidade de pensar, de agir, ou seja, quando ele encarna ou reencarna, ele traz aquilo que ele já tem no passado. Portanto, o espírito é um espírito integral. No início, né, quando ele é um espírito primitivo, ainda vive num mundo primitivo, né, ele
vai ter reencarnações quase que automáticas, em que a sua consciência está tão nos primórdios, né? E a razão começa a agir, né? Que o livre-arbítrio dele vai ser o mínimo possível. Vai ser o menor possível. Ele vai ser praticamente guiado pelos instintos durante várias reencarnações, mas, aos poucos, ele vai começar a sentir os reflexos das suas ações instintivas. E vai começar a perceber, olha, porque ele tem inteligência e ele vai começar a raciocinar, né? Sim. Espiritualidade superior está supervisionando, principalmente nos primórdios, né, do desenvolvimento do espírito, né? Vai estar supervisionando para trazer, olha, presta atenção, vamos fazer assim, não vai desse jeito, e vai, né, dando condições para o espírito começar a ter uma consciência dos seus atos. A razão vai apontar para ele, olha, ao fazer isso, a lei de ação e reação vai fazer aquilo. Isso. Né? Muito bem. Agora, a mente do espírito ela vai sendo construída ao longo de muitas e muitas reencarnações, né? E o espírito acaba criando esse instrumento de manifestação, certo? Tanto para controlar os órgãos, é como eu vejo, tá bom? É a minha visão aqui, tá bom? Por favor, os que discordam ou têm ideias diferentes, exponham. Então, o espírito, através das diversas reencarnações, ele vai criando este modelo, que nós vamos chamar de mente, né, em que ele se manifesta. E essa mente, né, ela é como se fosse, né, uma marca registrada daquele espírito. E ela carrega, né, o modo de pensar do indivíduo, o controle que ele tem sobre todos os órgãos do seu corpo físico, certo? Portanto, sua mente controla o perispírito e lhe faz o controle dos órgãos físicos, né? E também do desenvolvimento cerebral. Quanto mais evoluído é o espírito, maior será a facilidade com que a sua mente absorve coisas e exterioriza coisas, né, que não lhe são próprias, mas ele incorpora. A mente não é o espírito, mas ela é um espelho do modo de pensar do espírito. É como eu entendo. É interessante porque, eu não lembro se é no livro Mecanismos da Mediunidade, e o André Luiz fala sobre o corpo mental. Eu não lembro exatamente em que livro que é. É porque o livre-arbítrio, ele é uma conquista nossa, né? Da evolução que a gente, da chegada da razão, tudo, né? Então, eu penso assim, que a mente, através da mente, a gente faz a expansão da consciência, né? E aí você vai tendo a oportunidade de se olhar mais, né? A gente percebe mais você se olha mais, eu tenho a impressão que é uma expansão, quando você vai evoluindo mais, vai prestando atenção, você consegue olhar para a sua própria mente. Eu acho que por isso que eu falei da consciência, né? Quando ela se expande, eu acredito que ela tem oportunidade de enxergar um pouquinho mais, né? Da mente mesmo, da própria mente, né? Por isso que fala-se que nós não somos a mente, né? Nós somos o espírito, tudo bem. Mas eu acredito que através da mente a gente faz a expansão também da consciência, né?
da evolução do espírito na realidade, né? Achei legal, tudo bem. É uma coisa que está na cabeça e fica, né? Eu gostaria que outros companheiros aqui expusessem como que eles veem essa questão. Porque você trouxe uma questão da mente e da consciência como sendo coisas distintas, não é? Aí a pergunta nossa que a gente tem que se fazer é o seguinte: a consciência é um atributo do espírito humano, né? Então, nós estamos falando aqui do espírito humano, mas já está na fase hominal, né? Então, a consciência, o livre-arbítrio, né, e a razão são atributos do espírito. A mente é o quê? Ela não é a consciência. Uhum. Não sei. O que achas, Renato, Alessandro, todo mundo aí que está aí? Para mim, é um assunto bem complexo. Eu também já ouvi, Nilza, isso que você comentou aí, já ouvi algumas vezes. Inclusive, já ouvi, né, em algumas palestras, para a gente aprender a observar os nossos pensamentos, e a gente consegue. É muito interessante. Eu não tinha essa. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Já faz algum tempo que eu ouvi isso e comecei a prestar atenção, e realmente é possível observar os nossos pensamentos, mas para mim é muito difícil compreender o que é essa mente, entendeu? Porque antes, né, lá atrás, eu imaginava que era o espírito que estava, né, a gente se manifestando, mas aparentemente não é, aparentemente é como se fosse nossa mão, né? Eu tenho uma mão e eu pego as coisas. Aí eu tenho a mente que pensa o que o espírito quer pensar, eu não sei. Para mim é muito, muito complexo. É complexo a coisa. É como se fosse um órgão, né? Como se fosse um órgão que é utilizado para expressar o que o espírito, a gente, né? O espírito está pensando. Para mim é muito complexo. É complexo. Eu não acredito que seja uma ferramenta, assim, que a gente tem, que à medida que a gente vai evoluindo, reencarnando, a gente vai entendendo mais isso, né? A gente quer entender antes da hora também, né? Então é meio difícil. Mas a pergunta fica, porque se você fica pensando, às vezes você pode pensar, esse espírito que está falando é a minha mente, é o meu pensamento, é a minha consciência, ou realmente é uma outra mente, né? É um complexo o negócio. Então, vamos meditar, né? Vamos meditar sobre isso, porque senão nós fica aqui, a gente não lê o livro. Não, eu queria ouvir ainda. Eu sei que a Ivone está aí, eu sei que está aí também o Renato. Não sei quem mais que poderia falar um pouquinho. Eu gostaria de ouvir o Renato primeiro. Realmente. Tempo. Não, realmente. Ele fica quietinho. Enfim, muita coisa eu já concordo, nem falo, mas assim. Eu acho que isso tudo se deve à pobreza da nossa linguagem. Para a gente conseguir definir exatamente o que é mente, o que é consciência, tudo está no espírito, né? Para mim, pelo menos, tudo faz parte. A mente e a consciência têm funções que eu acho que não são diversas, fazem parte do mesmo comportamento, tudo vem disso tudo, mas está no espírito. Eu não consigo ver diferenciação nisso. Né? Não sei, essa é a minha forma de perceber a coisa. Tudo faz parte. Talvez por não termos condições de explicar coisas que talvez sejam iguais de uma forma diferente, a gente acaba criando situações que até podem levar à dúvida. Eu vejo assim. Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Eu cutuquei algumas pessoas, mas pelo visto. Opa! Oi.
Concordo com o Renato. Eu acho que é difícil explicar isso. Onde começa uma coisa, onde termina outra, aí fica tudo num bolo só que a gente não tem essa consciência ou consegue explicar agora. Eu acho que, de modo geral, é importante desenvolver o que a gente conhece, porque o limite disso é bem complexo mesmo. Mas concordo com o Renato ali, com a explicação que ele deu. É que o André Luiz, ele fala bastante sobre o corpo mental. É complexo isso. Eu já li algumas cenas que realmente fica... Para médico deve ser muito divertido ler, mas para gente mais comum não dá. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos em frente, então. Começa agora a ler sobre a partir da endocrinologia. A, a endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. Vamos ver, é uma frase longa, né? Um parágrafo longo, né? Mas tem aqui, de novo, uma questão fundamental, que é separar o corpo físico, né? E as ações que medicamentos e intervenções, inclusive intervenções cirúrgicas, possam trazer, né, ao corpo físico, mas não solucionará o problema do espírito, que está encarnado naquele corpo. Então, ele fala assim, bom, uma injeção de hormônios poderá, sim, trazer algum benefício, né, para as células que vão receber aquela droga, aquela injeção de hormônios. Então, pode acontecer isso, mas não vai sanar as lesões do pensamento. Então, as lesões são aquelas causadas pelo nosso pensamento. A gente não pode esquecer. O nosso corpo espiritual, né, ele traz em si, né, a sua essência de matéria espiritual. Ele é o perispírito, né? E, portanto, maleável ao pensamento, né? Que, vamos dizer assim, que domina aquele corpo espiritual, porque é cria, né? É formação, né, da mente e do espírito. Então, o espírito, no seu modo de pensar, sentir, né, e se definir, ele interfere, ele causa lesões, né, no corpo espiritual, que, obviamente, atua sobre o corpo físico, mas
naturalmente, do ponto de vista de espírito, aquela intervenção no físico não resolveu completamente. Existem, atualmente, remédios, né, que deprimem fortemente o sistema nervoso central, ele atua numa região, na outra região, diminuindo a ansiedade, aumentando a ansiedade, diminuindo uma coisa, aumentando outra, e assim por diante. Mas atinge, basicamente, né, o físico. Ele não impede o espírito de continuar pensando do jeito que ele sempre quis pensar. Ele só não consegue se manifestar porque o corpo físico está não vai estar lesado, desculpa, vou falar outra coisa. Está sob o efeito de uma determinada medicação. Então, eu lembro, eu já falei aqui, eu tinha uma colega de departamento que o irmão, desde 14, 15 anos, ele apresentava, né, mediunidade desconhecida para ele, e era claro para mim ali que era só levar num centro espírita, tomar passes e preparar depois essa pessoa, né, esse jovem, prepará-lo para trabalhar mediunicamente lá no futuro. Mas, além dela, pessoalmente, a família inteira era católica e não admitia absolutamente nada que pudesse pensar, né, na questão de um espírito, né, que trazia as coisas do seu passado e que ia trabalhar mediunicamente. Não aceitaram isso. Então, ele ficou a vida inteira sob uso de remédios. E esses remédios, a gente sabe que eles eram muito fortes, né? E aos poucos você está tendo remédios que são tão fortes quanto, mas com uma dose menor de químicos, né? E assim por diante. O que aconteceu com esse rapaz? Ele vivia tendo determinadas crises, né? Que era obrigado a ir lá no CAPS para pegar remédio e ficar sob medicação. Morreu intoxicado por lítio, né? Que as doses foram aumentando para lhe dar uma aparente tranquilidade, né? Mas a sua mente estava lesada. Este é o problema. Então, a química, né, que é colocada, não vai resolver isso. Uma outra coisa interessantíssima que ele coloca aqui, né, e nós estamos chegando nesse momento quase do ponto de o pessoal conseguir interferir e dizer assim: esta criança vai ser homem, esta criança será mulher. Então, eles vão escolher, né, as células que vão criar ali, no final das contas, que o embrião se desenvolva como homem ou como mulher. Entretanto, de novo, é uma intervenção no físico, né? Através de manipulação genética, você escolhe se vai querer um homem ou se vai querer uma mulher, mas não está definido isso pela mente do espírito reencarnante. Então, eu defino que vai ser homem, mas a pessoa tem, o espírito reencarnante, tem todas as características, né, de um espírito feminino. Portanto, não é porque ele vai ter a genitália masculina
que ele vai agir como homem. Porque a sua mente é feminina e vice-versa. Não é? Então, ele está falando, não adianta, você pode tentar fazer isso daí, mas não vai resolver. Né? Ele não vai atingir a zona mais alta da mente, feminina ou masculina, né? Que tem característicos próprios. Então, veja, a mente feminina ou masculina, ou seja, acaba sendo uma forma do espírito se mostrar. Então, a mente masculina, ou seja, aquela discussão sobre a mente, né, é a forma com que o espírito se apresenta. Né? A mente é um modelo, na minha opinião, de manifestação do espírito. Lembrando, personalidade é diferente do espírito do indivíduo. Em cada vida, ele tem uma personalidade que foi montada, né, naquela vida. Então, nesta vida, eu me chamo Eduardo, né, vivo com a Sônia, tenho 2 filhos. Em outra vida, posso me chamar, né, José, né, ou Joana, e ser casado com alguma outra pessoa, e assim por diante. Aí é uma outra personalidade, que naquela coisa vai ter uma mente já estruturada, e assim por diante. Então, é muito importante, né, que se separe nessa questão, né, a, a questão do físico e do espírito. Tá ok? Então, é fundamental esse negócio. Por isso que ele fala, para nós outros, da espiritualidade, né, é preciso praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar a visão de espírito imortal. Ele considera uma única vida, e aquela vida ele é atormentado pelos problemas do sexo. Agora, obviamente, nós estamos falando aqui, né, da mente masculina num corpo feminino, ou vice-versa, né? Mas nós temos outras questões, né, que nós já discutimos anteriormente, né, que são as questões vinculadas ao sentimento de posse, né? E aquilo lá é um objeto meu, aquilo lá eu utilizo da minha forma, o ciúme doentio que leva à morte de muitas e muitas pessoas. Então, um monte de coisas ligadas, né, à nossa incompreensão sobre o sexo. Não só sobre a forma física do sexo, mas o sexo, né, como uma expressão da alma. Lembrando, assim, é natural, né, que para a preservação da espécie, você vai precisar ter o gameta masculino e o feminino que se unam para poder haver a vida, a continuidade da vida humana sobre a Terra. Precisa. Agora, não são todos os que padecem do problema, né, de estar num corpo feminino sendo uma mente masculina e vice-versa.
né? São muitas e muitas variáveis aí, no caso. Estou falando demais, né? Me desculpa, que eu acho que esse assunto é muito importante. Comentários, pessoal? Dúvidas? Não, né? Então tá bom. Então vamos lá, Nilson. É mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na Terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Olha só que importante, né? A hora que você fala assim, haja mais amor ante os vales da demência do instinto e as derrocadas, né, cederão lugar a experiências santificantes. É o entendimento de que cada um é uma individualidade que pensa e sente diferente de nós. E nós não podemos impor a nossa visão de mundo, a nossa visão do que é o homem ou a mulher para esses indivíduos. Você precisa entendê-los e tem que ajudá-los a conviver com isso. Mas a família, né, a sociedade em que está esse indivíduo também precisa visualizar desta maneira, né, o espírito imortal, com história própria. Né? É nesse sentido que eu acho que, ao conhecer profundamente os mecanismos da reencarnação, né, e entender a necessidade da reencarnação como progresso do espírito, que aí fica, pelo menos pela razão, fica mais fácil trabalhar isso daqui, que ele fala. Mas só a razão não resolve. É preciso vir o sentimento. E por isso que ele fala da compaixão. Comentários? Então vamos em frente. Como fazer valer o abençoado serviço do médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante à hostilidade da família? Aí. Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociologia a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. Muito bem. Bom, então ele está trazendo aqui exatamente um ponto que eu acabei adiantando. Como eu venho lendo o livro, né, então, naturalmente que algumas coisas eu acabo trazendo, né? Mas o que é importante que ele está trazendo aqui? Né? É como a família vê a situação. Veja, hoje em dia, né,
nós estamos vendo uma espécie de afloramento de todo mundo, né? Em todos os lugares que eu sou gay, eu gosto de homem, e a mulher eu gosto de mulher, eu sou lésbica, eu gosto de tudo, então faço com todo mundo, e assim por diante. Ou seja, é uma manifestação física e também de afirmação mental, desculpa, de afirmação do ser, para que todos os outros, eu sou assim, me respeite. Né? E provavelmente você também é, só que você não sai do armário. É assim que eles falam. É, você, você me ataca, eu vou te atacar. Ou seja, ninguém trata a coisa do ponto de vista do espírito imortal. Agora, a família não aceita, o organismo social não aceita. Em vários países do mundo, né, eles ainda tratam, por exemplo, nos Estados Unidos, né, aqueles que são predadores sexuais, eles, muitos estados, colocam uma pena de castração química no sujeito, para que ele não seja mais um predador sexual. Aqui mesmo no Brasil, o pessoal colocou lá no Congresso lei que obriga a pessoa, né, a ser tratada com hormônios ou com coisa tal, para deixar de ser gay, deixar de ser lésbica, né? Deixar de ter esses desvios sexuais. E isso instigado por uma parcela forte, grande da população. Então, nós temos um problema ainda. Nós estamos no ano 2025 e não conseguimos tratar este problema de maneira adequada. Isso daqui foi escrito na década de 40 do século passado. Daqui a pouco a gente chega a fazer 100 anos de publicação deste livro e continuamos tratando tudo do ponto de vista do materialismo e da imposição de modo de pensar para os outros. E o que é mais interessante é que, de tempos em tempos, a gente vê aqueles que advogavam que acontecesse uma determinada coisa, com um gay ou com a lésbica, se travestindo e depois é pego numa situação em que ele estava fazendo exatamente aquilo que ele queria que os outros sofressem uma castração química ou qualquer coisa que o valha, né? Mostrando que, na verdade, o problema, né, está na mente do espírito imortal. Essas coisas não aparecem do nada. Elas não aparecem do nada. Uma pessoa não é produto da química cerebral. Embora a química cerebral possa ser atuada pela humanidade através desses remédios e tudo, né? Mas ele não é produto das reações químicas nos diversos tipos de células do organismo. Não é. Então, ele vai fazer uma proposta de como atuar nessa questão. São 20h55, então nós vamos parar por aqui, né?
Então, Edu, oi, posso só fazer um comentário? deve. Se você for avaliar aí olhando de cima, caímos sempre na nossa pressa de resolver as coisas da maneira fácil, né? Porque você pegar esses indivíduos que têm, vamos falar todos nós, né? Temos tantas dificuldades, ou já tivemos, e você reeducar esse indivíduo, proporcionar para ele um ambiente em que ele possa fazer, né, a transformação desses sentimentos, fazer uma conexão mental diferente do que ele está habituado ali, isso leva tempo, leva investimento, a gente teria que se importar, né, se importar com as pessoas, e a gente vive numa sociedade que ninguém se importa com ninguém. A gente simplesmente vai vivendo a nossa vida, as nossas lutas, ganha dinheiro para poder gastar o dinheiro, e eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha casa, e as outras pessoas não importam. E aí vamos dar comprimidos. Então é comprimido para resolver a depressão, é comprimido para resolver a ansiedade, é castração química para quem tem essas dificuldades e é pego, né? Porque quantas pessoas aí fazem barbaridades e não são pegas, né? Não são descobertas pelas leis humanas, né? Pelas leis da sociedade. Então a gente vê que é a falta do amor mesmo, né? De se importar com quem está do nosso lado, né? Com quem vive ao nosso redor. É isso mesmo. Muito bem. Então, nós vamos parar por aqui. Então, para o próximo domingo é isso. O amor espiritualizado, filho, né, da renúncia cristã, é a chave, né, capaz de abrir as portas do abismo. Então, é nesse ponto que nós paramos. Beleza? Então, vamos encerrar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer por esta hora de estudo, por essa convivência fraterna entre todos nós, agradecer à equipe espiritual que nos visitou, cada um de nós em seu lar, e a essa equipe espiritual nós deixamos a nossa prece em benefício do irmão mais necessitado, encerrando o nosso estudo de hoje e já nos preparando para a semana que se inicia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E está encerrada a nossa reunião de hoje. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa noite. Boa semana a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa semana.